Olá, aqui é o professor Edson Pinzon da Ensino Contábil e Tributário. Seja muito bem-vindo a mais um dos vídeos da série ECD e ECF. Fique atento, uma série de vídeos aqui do meu canal no YouTube, onde eu aponto algumas informações muito interessantes e relevantes e que partiram principalmente do feedback de muitos de vocês, seguidores, e que me acompanham também lá através do grupo do Telegram. Portanto, optei por fazer esses vídeos, separei a dedo esses assuntos e torço para que todos eles sejam de muita valia para o seu dia a dia profissional que atua com os SPEDs ECD e ECF. Vamos lá ao assunto deste vídeo? Por meio desse vídeo, eu quero dialogar com vocês a respeito de uma informação muito importante, um campo muito relevante do plano de contas, seja da ECD ou da ECF. É o campo denominado Código de Natureza da Conta Contábil. Eu observo uma certa confusão, até mesmo quando algumas pessoas desejam esclarecer a sua dificuldade em relação a algum erro, principalmente na ECD, ou posteriormente após a recuperação da ECD na ECF, nos grupos, como grupos de Facebook, Telegram e afins. Por quê? Muitas vezes o profissional ele não consegue, ele tem dificuldade de observar esse campo, até mesmo dentro do seu sistema. Isso mesmo. Aqui vai uma crítica. Eu me deparo com muitos sistemas que não abrem esse campo ou sugerem para que o usuário possa checá-lo com maior facilidade antes da geração do arquivo texto da ECD. Alguns sistemas se utilizam de mecanismos de automatização, pressuposição de que, estando, por exemplo, num determinado classificador, aquele conjunto de contas seja necessariamente de passivo, patrimônio líquido ou de resultado. E isso eu vejo com muito perigo. Então vamos lá. Aonde que está essa informação? Ela corresponde ao terceiro campo, campo 3, do registro I050 da tua ECD. Ela está tanto presente nas contas analíticas quanto nas sintéticas. É por esse motivo também que podemos nos deparar eventualmente com uma advertência, mas é uma advertência ruim, que ela nos diz o seguinte: olha, a conta analítica ela está como natureza 09, que é outras transitórias, mas a sintética superior está 04, que é conta de resultado. Isso não é bom, pessoal. Isso significa muitas vezes que você tem que rever a tua estrutura de plano de contas. Legal? Eu estou aqui dentro novamente daquela mesma ECD de um vídeo anterior, na mesma conta de despesa de férias do resultado, e vou clicar aqui nesse campo natureza da conta / grupo. Veja que as opções que ele me disponibiliza: contas de ativos 01, 02 passivo, 03 patrimônio líquido. É importante que você vincule corretamente as contas do patrimônio líquido, porque a ECD ela vai fazer essa análise em relação aos registros da DMPL ou DLPA, registros J210 e J215. 04, contas de resultados, receitas e despesas. Contas de compensação ativas e passivas, aquele grupo de contas que não é obrigatório por norma contábil, alguns profissionais utilizam para fins de controle e que deve sempre ter os saldos repetidos, tanto no lado do ativo quanto do passivo. É importante que você classifique corretamente as contas de compensação, porque em hipótese alguma elas devem ser adicionadas aos montantes totais do ativo ou do passivo mais patrimônio líquido. E 09, outras transitórias. Aqui eu vejo pelo menos 3 possibilidades. A primeira delas, mais comum:
a conta de apuração do resultado do exercício ou do período. Aquela conta que recepciona o zeramento das receitas e despesas, ela é uma mera conta de trânsito, é utilizada uma única vez, um único dia do ano em regra, e depois, por meio de um único lançamento contábil, sai desta conta para lucros ou prejuízos acumulados no patrimônio líquido. Se o resultado é credor, significa que sai lucro. Se for devedor, sai prejuízo. Segunda possibilidade é quem apura custos de produção, custeio por absorção, e faz direitinho, ou seja, todo início e final de mês, sim, porque a contabilidade de custos integrada e coordenada do regulamento do imposto de renda é mensal. Todo início e final de mês, esse agrupamento de contas, o somatório das contas analíticas acobertadas por esta sintética, resulta em zero, ou seja, inicia zero e termina zero, porque é integralmente absorvido lá no estoque dentro do ativo. Legal? Então, é uma situação em que eu posso enquadrar como natureza também 09. E uma terceira situação, alguns RPs aí costumam fazer utilização de contas transitórias, contas que servem para reclassificar, remanejar valores. Então, nesse caso também, você pode classificar essas contas transitórias como 09. Porém, é importante, só pode classificar como 09 se necessariamente as contas iniciarem o mês, e isso mesmo, como zero, e terminarem o mesmo mês como zero. Se por acaso houve um deslize nessa tal conta transitória e ela virou algum mês que seja do ano calendário com saldo, você não pode classificá-la no código de natureza 09. Você terá que encaixar em algum dos outros códigos de natureza, de 01 a 04. Na ECF, no registro irmão, lembra que o registro irmão do I050 da ECD é o J050 na ECF. Também consta aqui a informação de código de natureza da conta, o funcionamento idêntico a ECD. Só que é aqui que podemos nos deparar com uma dificuldade. Por quê? Porque aqui na ECF, ele vai verificar, ainda mais se a empresa for lucro real, ou seja, a recuperação de ECF anterior, ele vai fazer uma dupla verificação. Ele vai ver se o código de natureza dessa conta na ECF anterior está igual ao da ECF atual e se está igual também ao da ECD recuperada. Moral da história: eu não tenho como corrigir essa informação aqui na ECF caso esteja diferente da ECD. Olha que problemão. Então, caso você já tenha transmitido essa ECD e constatou de que o erro do código de natureza está lá no arquivo da ECD, lamentavelmente você terá que substituir essa ECD. Não tem outro remédio para poder dar andamento na validação desta ECF a não ser a substituição da ECD. Portanto, aqui novamente aquela dica de ouro: não saia já transmitindo a ECD, ainda mais se for um cliente novo do escritório, principalmente se houve mudança de plano de contas. Vá até a etapa de gravar e depois assinar a ECD, segura a onda, não transmita, e já faça uma pré-validação recuperando essa ECD assinada dentro da ECF. Caso dentro da ECF aponte erros motivados pelo arquivo da ECD, você não transmitiu ainda. Como você não transmitiu, não tem que se falar de substituição. Você vai lá, vai clicar em editar escrituração, vai corrigir o que tiver que ser corrigido e segue o baile. Validação, gravar para entrega, assinatura e aí sim, transmissão. Mas professor,
trabalho com RP aqui que não ajuda muito. E agora, como que eu posso conferir se os códigos de natureza de contas estão corretos? Então, presta bem atenção agora no que eu vou te explicar. Eu abri o arquivo texto de uma ECD, localizei a primeira linha do registro I050, que é o plano de contas. Eu vou marcar aqui um bloco e vou copiar. Opa, até passei. Peguei propositadamente um planinho pequeno, tá? Peguei toda a sequência de linhas I050, I051, I052, que são os registros filho. Se tiver também o I053, Ctrl C e vou jogar no Excel. Bom, ele jogou desse jeito, mas desse jeito não me ajuda muito, né? Eu vou aqui no menu Dados. Vou até descer um pouquinho a minha imagem aqui. Texto para colunas. Aqui eu clico em avançar uma vez. Eu venho aqui em outros e marco que o delimitador dos campos é o pipe. Clico em avançar. Aqui é muito importante, pessoal. Ainda mais se você quiser depois retranscrever essa informação de volta lá para o arquivo texto. Tá vendo aqui a coluna dos campos data? A data começa por 0, então eu não posso deixá-la no formato geral, porque senão vai comer o 0 à esquerda. Então eu tenho que vir aqui em cima, formato dos dados, e trocar para texto. E o mesmo eu tenho que necessariamente fazer com a próxima coluna, que é o código de natureza. Porque o código de natureza não é 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ele, infelizmente, tem um 0 à esquerda. É 01, 02, 03, 04, 05, 09. Então, eu vou marcar essa coluna também e mudar aqui o formato, a bolinha, para texto. Agora sim, eu clico em concluir. Elimino essa coluna em branco que veio de forma desnecessária. Coloco uma indicação de cabeçalho aqui para poder efetuar filtros de uma maneira mais fácil. Então, só para colocar nome no cabeçalho, na realidade coloquei uma sequência numérica. Ok. E agora vou marcar esse intervalo para um autofiltro. Eu venho aqui no menu Dados do Excel, Filtro. Muito bem. Ok. Aonde está o campo código de natureza da conta? Então eu vou fazer um filtro que eu quero visualizar apenas os registros I050 e não seus filhos. Pronto! Veja que agora o terceiro campo é o código de natureza da conta. Então, o que eu faria se fosse você? Dá para fazer no visual? Bom, dá. Veja aqui, 01 é ativo. Vamos ver onde começou o 02, passivo. 03, patrimônio líquido. E depois aqui, custos e despesas, está no 04. Esse plano, não me pergunte o porquê, não tem a conta transitória de apuração do resultado. Deveria ser, até porque no meu entendimento é uma conta obrigatória. Se eu filtrar aqui, veja, filtrei 01. Também funciona. Eu posso verificar se todas as contas aqui vinculadas realmente são de ativo. Legal, não tem nenhuma conta aqui com classificador 2, portanto todas são de ativo. Viram só? Não é tão difícil assim. Então, só copiar o bloco do TXT, joga para o Excel, vai no menu Dados, Texto para Colunas. Só tomo cuidado ali em relação a transformar o conteúdo das colunas 2 e 3, pelo menos, para texto. Autofiltro e verifica. Se tiver alguma errada, bom, você localiza qual está errada. Aí ou pode arrumar no TXT,
ou pode arrumar diretamente no programa da ECD, ok? Ou ainda pode montar aqui do ladinho, como eu já procedi num outro vídeo lá do I-157, né? Pode proceder através da função concatenar, pode proceder à composição do layout. Eu vou fazer aqui rapidamente numa das linhas. Então, eu coloco aspas, pipe, aspas, porque sempre que for um campo texto tem que estar entre aspas. E a função concatenar, pessoal, é o e-comercial. Então, venho aqui, e-comercial de novo, aspas, pipe, aspas, e-comercial, e assim sucessivamente. Eu vou alternando pipe, entre aspas, com o conteúdo do campo aqui da sequência. Pronto. Observe aqui, vou até diminuir um pouco o tamanho. Observe que ficou no padrão que eu necessito retornar ao TXT. Não esqueça que eu estou aqui filtrado apenas o registro I050 e você tem que retornar para dentro do TXT todos os registros filhos também, os registros I051, I052 e, se for o caso, I053. Muito bem, pessoal, esse vídeo acabou ficando mais extenso que os demais, né? Acontece. Inscreva-se aqui, por gentileza, em meu canal no YouTube. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, por gentileza. Me siga, por favor, nas demais redes sociais. No Face e no Insta você me localiza através do meu nome completo, Edson Remy Pinzon. Me acompanhe num próximo vídeo deste projeto. Até a próxima!